Estou de volta hoje para falar sobre a introjeção e a projeção. São os mecanismos de defesa mais arcaicos, mais antigos, né? Na montagem do eu. Ao falar da introjeção, nós estamos falando da operação mental, psíquica, que vai constituir o mundo interno. Para falar, né, de uma forma mais direta e simplificada, poderíamos dizer que introjetar é colocar aquilo que está fora dentro. A criança vai internalizar os elementos que estão fora dela. Essa introjeção ou a incorporação ou ainda, né, a internalização são elementos que fazem com que a imagem daqueles seres afetivos, como o pai e a mãe, sejam internalizados. Na teoria da escola inglesa, né, eles vão chamar esses seres primários de imagos. A imago ou as imagos, né, paternais, as imagos, as imagens do pai e da mãe, são as primeiras imagens a serem internalizadas, introjetadas. Por isso, a criança, para se constituir como eu, ela vai se constituir a partir de uma série de identificações. Nós chamamos isso de identificação. O que é identificar-se? É de alguma forma se vincular, se associar, achar algo de semelhante no dessemelhante que está fora. A criança não vai constituir a sua imagem a partir do vácuo, a partir da sua própria força. Ela, na verdade, vai constituir a imagem do seu eu a partir da imagem da mãe. Por isso, é a imagem da mãe que primeiro é internalizada. É a imagem da mãe, e aí quando eu me refiro à mãe, eu estou basicamente falando da mãe biológica. Mas é lógico que uma outra pessoa pode assumir essa função materna. Mas, num sentido mais comum, a mãe biológica será a referência, né, imagética para a construção do eu da criança. Jacques Lacan, um psicanalista francês, chamou isso até de fase do espelho, que vai se dar do 6º mês até o 18º mês, se quisermos arredondar, até os 2 anos de idade, acontecerá essa fase do espelho, em que a criança, até de uma forma visual, perceberá o corpo da mãe como sendo um modelo para a sua própria corporeidade. Vejam que a internalização ela não ocorre só por via oral, como se pensava antes na psicanálise, né? Freud, Klein destacaram muito a oralidade, enquanto Jacques Lacan, de uma forma muito original, discutiu a questão do escópico, a questão do olhar. Por isso, a criança, através do olhar, vai internalizar aquela forma, o que é chamado de gestalt, aquela forma ortopédica do corpo da mãe. E a mãe fixada na interioridade da criança será o modelo principal para o seu autorreconhecimento. Então, quando nós falamos, né, de autorreconhecimento, como é que você sabe que você tem um eu? Como é que você reconhece o seu corpo? Isso ocorre exatamente por via dessa introjeção, por via dessa internalização daquilo que está ao nosso redor. E o primeiro modelo maior para esse senso identitário se fixar é exatamente a imagem da mãe.
É lógico que eu estou usando aí o termo mãe, mas é a imagem de um corpo humano, que mais à frente a criança reconhecerá como a mãe. Mas inicialmente o que importa não é bem o designativo, se é a mãe ou uma outra pessoa, mas sim o corpo humano, a forma do corpo humano. E é essa forma do corpo humano, dentro dessa fase, né, do espelho, que promoverá a primeira identificação, que é chamada de identificação primária. Essa identificação primária é a primeira incorporação, é a primeira introjeção, é a primeira maneira de colocar dentro aquilo que estava fora. Mas ao mesmo tempo, né, que a criança introjeta, que a criança coloca dentro de si aquilo que estava fora, é possível dizer que ela também projeta, introjeta e projeta. Ela projetará para fora de si partes do seu eu. E dentro desse processo de desenvolvimento, a criança sentirá, no início, o corpo da mãe como se fosse o seu próprio corpo, como se fosse uma parte, né, das suas funções fisiológicas, das suas funções corporais. Só que à medida que ele se desenvolve, a criança consegue distinguir melhor a diferença entre o eu e o tu. E é exatamente, né, a diferenciação entre o meu corpo e o corpo do outro, o corpo da mãe, que fará com que a criança tenha a capacidade de se projetar idealmente na figura da mãe. Podemos dizer, vou tentar simplificar ao máximo, a criança olha o corpo da mãe e é como se criasse a partir desse olhar um eu ideal, aquilo que ela gostaria de ser, a potência, né, motriz, a potência do corpo organizado da mãe, vai ser lentamente internalizado como um modelo que dará base, né, para a própria construção do senso identitário da criança. Vejam, então, e isso que quero que vocês fixem bem a partir dessa aula, é que quando nós falamos do processo de introjeção e de projeção, nós estamos falando de processos que servem para formar a própria identidade, para formar a noção que nós temos basicamente do eu. Só que, da mesma maneira, né, que há uma constituição identitária, como temos abordado, né, haverá sempre o perigo, né, da dissolução, da desintegração do eu. Vamos supor que a criança seja rejeitada pela mãe, que a mãe não queira o bebê, que a mãe não reconhece a importância do seu filho. É lógico que esse sentimento de desprezo pode gerar um processo de falha identitária, o que vai gerar um conflito onde a própria criança não se reconhecerá como um ser propriamente coeso, um ser organizado, estruturado. Vejam, né, que quando nós falamos do desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano não é a mesma coisa que a evolução do corpo. O desenvolvimento humano dependerá de aspectos subjetivos, do amor da mãe, do interesse dos pais em relação ao filho, do consolo, né, de estar propriamente sendo amado. Vejam que isso tudo vai aplacar aquele sentimento básico de desamparo. Por quê? Porque, no sentido estrutural, nós todos sofremos esse sentimento, né, de desamparo ao chegar ao mundo.
Para que a criança tenha certa tranquilidade, possa introjetar e projetar parte do seu eu, é necessário que o ambiente seja um ambiente facilitador, que possa promover essas circunstâncias, né, favoráveis à constituição da identidade, à constituição de um certo eu, de um certo senso interno, né, de um eu. Nos próximos vídeos vou voltar a falar sobre essa questão. Estou discutindo, como vocês sabem, né, essa questão dos mecanismos de defesa, e no próximo vídeo continuo a debater os mecanismos de defesa do eu, do ego. Se gostou, deixe o seu like, divulgue os nossos vídeos. O nosso canal vem crescendo, né, organicamente, lentamente, sem precisar comprar nada, sem precisar usar fake para promover o crescimento. E eu devo tudo isso a vocês. Um abraço e até a próxima vez.